Hoje vamos fazer a receita de yakisoba de frango para 2 pessoas. Nós vamos precisar de 150 gramas de filé de peito de frango, meia cebola, meia cenoura, brócolis e repolho ou couve chinesa. De macarrão para yakisoba, 125 gramas para 2 pessoas. E o molho, 50 ml de shoyu, 75 ml de água e 1,5 colher de chá de maizena. O frango, o peito de frango, eu já deixei cortado. Aqui eu coloquei 200 gramas, um pouquinho mais do que 150. Então vai conforme a pessoa, tá? Pode botar um pouquinho mais ou um pouquinho menos conforme a pessoa. Como são para 2 pessoas, eu preferi botar os 250 gramas que eu tinha em casa. O macarrão para yakisoba que eu estou usando é essa daqui, ó. Macarrão para yakisoba. Ele vem em 500 gramas. Como são 125 gramas, vai ser 1/4 do pacote. 125 gramas para uma pessoa que come assim, não muito, tá? Agora, se você quer um pouquinho mais, pode dividir o pacote em 3 e botar uns 160 gramas, tá? Mas eu vou usar 125 gramas. Os legumes eu já tenho aqui cortado, meia cebola, tá? A cebola eu cortei assim em cubinhos, né? Eu vou desfolhar elas, né? A cenoura em meia lua. O brócolis em pedaços pequenos, tá? Aqui os talos, eu separei os talos maiores, deixei só os talos, tá? E aqui eu tenho o repolho. Vou utilizar maizena, shoyu, azeite de oliva, pimenta do reino. E aqui eu tenho o meu medidor para me medir o shoyu e a água em ml, tá? E a água. Vamos preparar então o frango, tá? O frango eu cortei em tirinhas, né? Vai do gosto de cada um, pode ser em tirinhas, pode ser em cubos. Eu cortei em tirinhas, tá? Como eu tenho 200 gramas de frango aqui, eu vou temperar ela com sal, né? Um pouco de sal, a gosto, tá? Um fio de azeite de oliva, pimenta do reino e 1 colher de chá de maizena. Como eu coloquei um pouquinho mais de frango, eu vou colocar 1,5 colher de chá de maizena. Vou misturar bem e vou fritar aos poucos e depois eu deixo reservado. Já volto. Temperando o meu frango, né? Tá aqui o meu frango. Já coloquei um pouquinho de sal. Vou botar um fio de azeite, eu vou utilizar azeite de oliva. O suficiente, tá? Pimenta do reino, tá aqui a minha pimenta do reino. Pimenta do reino. E 1,5 colher de maizena. Aqui 1 colher, né? Aqui eu vou mexer, tá? Mexer bem. Tudo misturadinho, tá? Isso aqui eu vou reservar. Depois a gente vai fritar ela aos poucos, que não pode deixar virar água, né? Enquanto isso, né? Enquanto eu vou preparando, eu vou fervendo a minha água para cozinhar o macarrão de yakisoba, tá? Eu vou tentar cozinhar ela com água e sal, um pouco de sal, tá? E a gente cozinha o macarrão al dente, não muito mole, porque depois ele vai ser cozinhado junto, um pouquinho junto com os legumes. Vou também deixar preparado o meu molho. Eu tenho 50 ml de shoyu, vou colocar aqui 50 ml de shoyu. Vou colocar 75 ml de água. Vou fazer ela um pouquinho mais molhadinha, tá? Um pouquinho mais de 100 ml.
e 1,5 colher de chá de maisena. Aqui eu vou colocar 2 colheres, tá? 2 colheres, tá? Vou misturar bem. Então, aqui pro molho eu tenho shoyu, água e maisena. Mistura tudo, tá? E deixo reservado. É bem fácil, gente. Esse yakisoba é bem fácil. Maisena eu posso guardar. Então, aqui o macarrão conforme a embalagem, né? Deixe o macarrão cozinhar por até 7 minutos e escorra a água. A água já começou a ferver. Vou colocar um pouquinho de sal na água, 1/3 de colher de sopa de sal. E vou jogar o meu macarrão e cozinhar ao dente. Normalmente diz na embalagem, né, quanto tempo. Ali, para mim, ele fala em até 7 minutos. Então, eu joguei o meu macarrão, né, 125 gramas, 1/4 do pacote. Ele rende bastante, tá? Se a pessoa quer comer mais, pode botar 1/3 do pacote. Que aí vai dar, tipo, 80 gramas de macarrão seco por pessoa. Eu coloquei 125. Como nós aqui não comemos muito, né? A gente está numa dieta, então eu fiz 1/4 do pacote. Tá? Aí eu deixo ferver por 5, 6, 7 minutos, vou controlando. Macarrão começou a ferver, vou contar 5 minutos e vou controlando até no máximo 7 minutos. Se ela tiver al dente, eu já retiro e vou escorrer a água e deixo reservado. Passados 7 minutos, já escorri o meu macarrão para yakisoba e vamos deixar aqui reservando. Aqui eu vou fazer o meu yakisoba, então. Primeiro vou esquentar a minha panela, né? Joguei um fio de óleo, azeite de oliva, tá? E vou fritar as tiras de frango aos poucos, né? Vou fritar aos poucos para não soltar a água, tá? Então vou fritando aos poucos, deixa esquentar bem a panela. Fritando a carne. Deixa fritar bem fritinho. Fritando as tiras de frango. Ele mais fritinho, mais douradinho. Depois que ela estiver bem douradinha, a gente tira da panela e deixa reservado, tá? E essa panela a gente vai utilizar para fazer o restante do processo, que são os legumes. Já retirei os meus frangos e agora eu vou colocar a cebola para dourar. Então eu coloco a cebola para murchar. Murchou um pouquinho, já coloco a cenoura também, até dourar. Depois que a cebola murchou, coloquei a cenoura e também coloquei o brócolis e eu vou dar mais uma fritadinha até dourar. O importante é sempre deixar em fogo alto, tá? Não pode deixar virar água, senão ele vai soltar a água e a gente sempre faz em fogo alto. Deu uma douradinha aqui, coloca sal a gosto. Deu uma douradinha, vou colocar o macarrão, tá? Coloquei o macarrão, tá? E em seguida já vou colocar o molho. Coloquei o macarrão, vou sempre em fogo alto. Vou colocar o molho em seguida. Coloquei o molho, vou mexer, sempre em fogo alto. Coloquei o repolho, sempre em fogo alto. Misturo bem. E por último eu vou colocar a carne que ficou separada. Aqui a carne separada.
eu vou colocar a carne. E mistura devagar. Ó, deu bastante yakisoba. E tá pronto o nosso yakisoba de frango. Olha só. Bom apetite!